Você é insubstituível. Este livro revela sua biografia. Sua autoestima nunca mais será a mesma. Augusto Cury. Prefácio. Este livro fala do amor pela vida que habita em cada ser humano. Ele conta sua biografia. Se até hoje sua história nunca foi contada em um livro, agora ela será. Pelo menos em parte. Você descobrirá alguns fatos relevantes que o tornaram um dos maiores vencedores do mundo, dos mais corajosos dos seres, dos que mais cometeram loucuras de amor para poder estar vivo. Talvez você não saiba, mas você foi profundamente apaixonado pela vida. Desde que o relógio do tempo começou a registrar as fagulhas de sua existência. Não é tão simples viver a vida. Às vezes, ela contém capítulos imprevisíveis e inevitáveis. Mas é possível escrever os principais textos de nossa vida nos momentos mais difíceis de nossa existência. Augusto Cury. Todo ser humano passa por turbulências em sua vida. A alguns falta um pão na mesa, a outros a alegria na alma. Uns lutam para sobreviver, outros são ricos e abastardos, mas mendigam o pão da tranquilidade e da felicidade. Que pão falta em sua vida? Quando o homem explora intensamente o pequeno átomo e o imenso espaço e disser que domina o mundo, quando conquistar as mais complexas tecnologias e disser que sabe tudo, então ele terá tempo para se voltar para dentro de si mesmo. Nesse momento descobrirá que cometeu um grande erro. Qual? Compreenderá que dominou o mundo de fora, mas não dominou o mundo de dentro. Os imensos territórios da sua alma descobrirá que se tornou um gigante na ciência, mas é um frágil menino que não sabe navegar nas águas da emoção e que desconhece os segredos que tecem a colcha de retalhos da sua inteligência. Quando isso ocorrer, algo novo acontecerá. Ele encontrará pela segunda vez a sua maior invenção, a roda. A roda? Sim, só que dessa vez será a roda da emoção. Encontrando-a, ele percorrerá territórios pouco explorados e por fim encontrará o que sempre procurou, o amor. O amor pela vida e pelo autor da vida. Ao aprender a amar, o homem derramará lágrimas não de tristeza, mas de alegria. Chorará não pelas guerras nem pelas injustiças, mas porque compreendeu que procurou a felicidade em todo o universo e não a encontrou. Perceberá que Deus a escondeu no único lugar em que ele não pensou em procurá-la, dentro de si mesmo. Nesse dia, sua vida se encherá de significado e sua revolução silenciosa ocorrerá no âmago do seu espírito. A soberba dará lugar à simplicidade, o julgamento dará lugar ao respeito, a discriminação dará lugar à solidariedade, a insensatez dará lugar à sabedoria. Mas esse tempo ainda está distante. Por quê? Porque nem sequer descobrimos que a pior miséria humana se encontra no solo da emoção. O homem sonha em viver dias felizes, mas não sabe conquistar a felicidade. Os poderosos tentaram dominá-la, cercaram-na com exércitos, encurralaram-na com armas, pressionaram-na com suas vitórias, mas a felicidade os deixou atônitos,
pois nunca o poder conseguiu controlá-la. Os magnatas tentaram comprá-la, construíram impérios, amealharam fortunas, compraram joias, mas a felicidade os deixou perplexos, pois ela jamais se deixou vender. E lhes disse: o sentido da vida se encontra num mercado onde não se usa dinheiro. Por isso há miseráveis que moram em palácios e ricos que moram em casebres. Os cientistas tentaram entender a felicidade. Pesquisaram-na, fizeram estatísticas, mas ela os confundiu dizendo: a lógica numérica jamais compreenderá a lógica da emoção. Perturbados, descobriram que o mundo da emoção é indecifrável pelo mundo das ideias. Por isso, os cientistas que viveram uma vida exclusivamente lógica e rígida foram infelizes. Os intelectuais buscaram a felicidade nos livros de filosofia, mas não a encontraram. Por quê? Porque há mais mistérios entre a emoção e a razão do que jamais sonhou a mente dos filósofos. Por isso, os pensadores que amaram o mundo das ideias e desprezaram o mundo da emoção perderam o encanto pela vida. Os famosos tentaram seduzir a felicidade. Ofereceram, em troca dela, os aplausos, os autógrafos, o assédio da TV. Mas ela os golpeou, dizendo: escondo-me no cerne das coisas simples. Rejeitando o seu recado, muitos não trabalharam bem a fama. Perderam a singeleza da vida, se angustiaram e viveram a pior solidão: sentir-se só no meio da multidão. Os jovens gritaram: o prazer de viver nos pertence. Fizeram festas e promoveram shows. Alguns se drogaram e outros apreciaram viver perigosamente. Mas a felicidade chocou-os com seu discurso. Eu não me encontro no prazer imediato, nem me revelo aos que desprezam seu futuro e as consequências dos seus atos. Algumas pessoas acreditaram que poderiam cultivar a felicidade em laboratório. Isolaram-se do mundo, baniram as pessoas complicadas de sua história e as dificuldades de sua vida. Gritaram: estamos livres de problemas. Mas a felicidade sumiu e lhes deixou um bilhete: eu aprecio o cheiro de gente e cresço em meio aos transtornos da vida. Por que muitos falharam em conquistar a felicidade? Porque quiseram o perfume das flores, mas não quiseram sujar suas mãos para cultivá-las. Porque quiseram um lugar no pódio, mas desprezaram a labuta dos treinos. Precisamos aprender a navegar nas águas da emoção, se quisermos ter qualidade de vida no mundo estressante que vivemos. O mundo das emoções não aceita atos heróicos, tais como: de hoje em diante acordarei bem-humorado. Daqui para frente serei uma pessoa calma. De agora em diante serei uma pessoa feliz, com alto astral e cheia de autoestima. Grande engano. No calor da segunda-feira, todas essas intenções se evaporam. No mundo da emoção, as palavras-chave são treinamento e educação. Você precisa treinar sua emoção para ser feliz. Você precisa educá-la para superar as perdas e as frustrações. Caso contrário,
Sua emoção nunca será estável, nem capaz de contemplar o belo nos pequenos eventos da rotina diária. Você contempla o belo? Pisou na terra um excelente mestre da emoção. Ele conseguia erguer os olhos e enxergar o belo num ambiente de pedras e areia. No auge da fama e sob intensa perseguição, ele fazia pausas e dizia: olhai os lírios do campo. Somente alguém plenamente feliz e em paz é capaz de gerenciar seus pensamentos e fazer de uma pequena flor um espetáculo aos seus olhos. Entretanto, muitos não conseguem ter prazer de viver. Estão desanimados e ansiosos. Por isso dizem: a felicidade não existe. Ela é um sonho de homens que não acordam. Eles se sentem sem forças para superar seus pensamentos negativos e para vencer as batalhas do dia a dia. Alguns, apesar de não terem problemas exteriores, também perderam o sentido da vida. A vida é belíssima, mas não é tão simples vivê-la. Às vezes, ela se parece com um imenso jardim. De repente, a paisagem muda e ela se apresenta árida como um deserto, ou íngreme como as montanhas. Independentemente dos penhascos que temos de escalar, cada ser humano possui uma força incrível e muitos desconhecem que a possuem. Para provar isso, vou contar uma história real e impressionante de alguém que possui uma capacidade descomunal de lutar pela vida e que um dia foi o maior vencedor da Terra, o mais corajoso dos seres. Sabe quem? Você. Duvida? Deixe-me contar alguns fatos relevantes da sua biografia que talvez você desconheça. Um dia você foi inscrito para participar do maior concurso do mundo, da maior corrida de todos os tempos. Acredite, você estava lá. Eram mais de 40 milhões de concorrentes. Pense nesse número. Todos tinham potencial para vencer e só um venceria. Será que você era mais um número na multidão ou tinha algo especial? Analise quais seriam as suas chances. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 4. Você nunca foi tão próximo de zero. Suas chances eram quase inexistentes. Tinha tudo para ser mais um derrotado. Tinha todos os motivos para ser um grande perdedor. Qualquer um acharia loucura participar dessa corrida. Mas você participou e ainda achava que iria vencer. Talvez fosse melhor desistir e se conformar com a derrota. Mas você era o ser mais teimoso do mundo. Sua garra era incrível, por isso jamais admitiu recuar. A palavra desistir não fazia parte do seu dicionário genético. Por quê? Porque se perdesse essa corrida, perderia o maior prêmio da história. Qual? A vida. Que disputa era essa? A disputa do espermatozoide para fecundar o óvulo. A corrida pelo direito de formar uma vida. Talvez você nunca tenha imaginado, mas já participou da mais excitante e perigosa aventura da existência. Seria 1000 vezes mais fácil vencer as eleições para presidente de seu país. É incrível, mas você venceu.
Como conseguiu? Seria também muito fácil ganhar dezenas de prêmios de melhor ator ou atriz. Você foi surpreendente. Sinto-me honrado em tê-lo como leitor. Mas cada ser humano não foi um vencedor? Sim. Entretanto, esta é a sua biografia. Somente alguém com uma força descomunal como a sua poderia vencer uma corrida com milhões de concorrentes pisoteando, pressionando, ultrapassando. Contudo, os tempos mudaram. Se alguém pisa no seu pé, você perde a paciência. Se alguém o pressiona ou o critica, você se estressa e se desespera. E se alguns concorrentes estão à sua frente, você desanima e tem insônia. Volte às suas origens. Naquela época, nada o abalava. O que o controlava era o sonho de estar vivo, não os seus problemas ou os seus concorrentes. Você foi um grande sonhador. Sonhou sem ter capacidade de sonhar. Sonhou, através do seu programa genético, com o espetáculo da vida. O que você pensou na grande corrida? Nada. Você ainda não pensava. O passo mais importante da vida foi dado na ausência das ideias. Você agiu antes de pensar. Entretanto, hoje você deve pensar antes de agir. Quem reage sem pensar, atira sem pontaria. Sem sonhos, a vida não tem brilho. Sem metas, os sonhos não têm alicerces. Sem prioridades, os sonhos não se tornam reais. Sonhe, trace metas, estabeleça prioridades e corra riscos para executar seus sonhos. Melhor é errar por tentar do que errar por se omitir. Não tenha medo dos tropeços da jornada. Não se esqueça de que você, ainda que incompleto, foi o maior aventureiro da história. Vamos analisar suas façanhas para conquistar o pódio da vida. Para que você fique plenamente consciente das batalhas que superou. Você sabia que foi o maior alpinista do planeta? Não? Vou contar a história sintética de dois grandes alpinistas que conquistaram o topo do mundo para mostrar-lhe que você foi o mais corajoso alpinista de todos os tempos. Na primavera de 1953, ocorreu um feito notável. Uma expedição internacional chegou ao Nepal com a grandiosa ambição de escalar o topo do mundo, o Everest. Eram 8.550 metros de altura, uma façanha enorme, um desafio dramático. A brancura do gelo vestia as montanhas e produzia medo e excitação no solo da emoção. Muitos já haviam tentado. Alguns desistiram no meio do caminho. Outros simplesmente morreram. Morreram congelados, soterrados pelas avalanches de gelo, por asfixia, por causa do ar rarefeito ou pelo mal das montanhas, caracterizado por tontura, falta de ar, dor de cabeça, hemorragia nasal e até perda da consciência. Dois homens simples, sem fama, mas extremamente ousados, faziam parte da expedição. Edmundo Hillary e Tenzing Norgay. Eles partiram para a glória ou para o caos. Era mais prudente desistir, mas um projeto saturava a emoção deles. Se os seus projetos não saturarem a sua emoção, você não terá perseverança para executá-los.